O Núcleo de Educação e Cultura da TV Comunitária Canal 6 da NET veio aqui à loja maçônica Novo Século, aqui na Rua do Lavradio, cobrir o encontro dos maçons com os desembargadores Ciro Darlan e Damasceno. Primeiro nós vamos mostrar a repercussão junto aos participantes de como eles sentiram as palestras dos desembargadores e aquelas coisas que eles consideraram mais importantes. E, no final, nós vamos mostrar um compacto de cada palestra, a do Ciro Darlan e a do desembargador Damasceno. Deputado Paulo Ramos, qual a importância que você vê de atividades como essa da maçonaria aqui do Rio, num sábado pela manhã? Primeiro, mandar um abraço para os meus sereníssimos irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Eu quero, primeiro, enaltecer a iniciativa dessa loja. Deixar um abraço para o venerável irmão Soriano, grande petroleiro, grande lutador social. A maçonaria, ao longo dos anos, vem abrindo as suas portas para um importante debate nos momentos mais delicados da vida do nosso país. Nós temos acompanhado pelo noticiário, muitas vezes, manifestações relevantes, mas que exigem também, não digo um contraditório, mas demonstrar que a maçonaria é plural, que a maçonaria reúne, a maçonaria não discrimina. Se existe um ambiente democrático, é o ambiente na maçonaria. Não discrimina por ideias, não discrimina, não tem discriminação religiosa, não tem discriminação de gênero. Então, hoje aqui, trazer o desembargador Ciro Darlan e o juiz Dr. João Damasceno, juízes para a democracia. É um passo muito importante. Então, eu quero parabenizar os irmãos dessa loja, na pessoa do Soriano. Encontro aqui também o Manuel Cancela, outro petroleiro, também lutador, e espero que o debate seja o mais profícuo, que o conflito de ideias, a divergência de opiniões, que tudo venha a engrandecer a maçonaria, registrando mais uma vez o seu relevante papel na história do nosso país. Desembargador Damasceno, o senhor acaba de proferir uma palestra aqui na loja maçônica sobre justiça. Que resumo o senhor registrou para os maçons? Pois é, nós buscamos fazer uma abordagem sobre os múltiplos conceitos de justiça e a dificuldade, propriamente, de conceituar o que seja justiça. Nós situamos que é um sentimento, né, que há de nos orientar no sentido de que queiramos a felicidade geral, o bem-estar de todos, a igualdade, e uma sociedade que seja o mais inclusiva possível. Como o senhor analisa a repercussão junto aos assistentes dessa sua palestra e os debates posteriores sobre como é que eles receberam esses seus conceitos? Olha, como todos os que estão preocupados com a questão da justiça, foi muito interessante a recepção, a abordagem, as perguntas, porque a questão da justiça é uma questão central da vida da sociedade e da vida da humanidade. Eu fiquei muito satisfeito com a recepção e com a abordagem do tema, né, com as pessoas aqui presentes. O senhor pertence a uma associação dos juízes pela democracia. Como é a visão dos senhores sobre o papel da sociedade, a participação da sociedade e fazer justiça? Pois é, eu componho, né, sou membro da Associação Juízes para a Democracia, uma entidade não corporativa que concebe a função de exercitar a justiça num dos órgãos do Estado como um autêntico serviço público, não apenas um poder apartado da sociedade, mas um serviço que há de ser prestado à sociedade, a todos, republicana e democraticamente. Doutor Damasceno, como o senhor analisa a situação da justiça, em particular, no país, nesse momento político? Pois é, nós estamos vivendo um momento singular
da história do Brasil, né? Vivemos outros. O Poder Judiciário no Brasil, ele teve momentos muito complicados. Quando do centenário do nascimento de Rui Barbosa, João Mangabeira disse que o poder que mais havia falhado na República até aquele momento tinha sido o Poder Judiciário, porque não efetivara os direitos durante a Primeira República e até aquele momento da história do Brasil. O Judiciário teve grandes avanços, contribuiu, né, para grandes avanços, mas no presente momento ele se apequena, né? Ele desempenha um papel que não reforça os direitos, e isso é preocupante. Mas isso é apenas um momento pelo qual passa o país, pelo qual passa o judiciário no país, assim como também já passou por outros momentos críticos, mas eu acho que nós reencontraremos o caminho da justiça e por ele também trilhará o Poder Judiciário. Soriano, você acaba de dirigir uma solenidade onde fizeram palestras os desembargadores Ciro Darlan e o Damasceno. Você como preside essa loja aqui maçônica. Qual a necessidade da maçonaria de debater os assuntos como fraternidade e justiça, que foram um dos temas tratados? E também o tema do Darlan, fraternidade, advém da justiça, né? A justiça vem da fraternidade, e Damasceno com valor universal, a justiça. Ô Moisés, eu queria agradecer em primeiro lugar a você estar aqui nos entrevistando e cobrindo esse ato. De verdade, hoje a loja Novo Século, eu diria que está decorada de alegria, ao mesmo tempo se sente muito honrada com a presença desses ilustres desembargadores. Nina, você foi uma das convidadas aqui das palestras dos dois desembargadores, o Ciro Darlan e o Damasceno, aqui na loja maçônica. Quais as suas impressões sobre essas duas palestras? Eu achei as duas palestras uma verdadeira aula magna, né? Uma aula de cidadania. Mostrou esses magistrados que eles se preocupam com o povo. A impressão que nós temos é que eles não estão dando a menor importância para o povo, e ele mostrou ali que eles estão envolvidos e eles estão trabalhando para que isso melhore. E achei magnífica a ideia, inclusive uma ideia que nós, de escritores, apoiamos, que é a doação de livros para os presídios, para que se estimule o apenado a melhorar. Eu achei magnífica. E essa proposta, que já é praticada, mas pelo que o Ciro Darlan falou, a estrutura ainda é pequena, não é? No sentido de a leitura de um livro diminuiria 3 dias de pena. Eu acredito, devido ao número muito grande e a nossa má administração pública, é que isso está engatinhando. Mas nós temos esperança que isso melhore. Por isso, volto a dizer, a União Brasileira de Escritores está trabalhando, recolhendo livro para doações em presídios. Doutor Custódio, durante o debate aqui na loja maçônica, das palestras do Damasceno e do Ciro Darlan, foi levantado essa questão de que o país tem a terceira população carcerária do mundo, certo? Em condições degradantes, subhumanas, etc. Você participa, junto com vários outros advogados, de uma discussão sobre soluções. Qual seria uma solução na sua visão? Bem, a preocupação é que o sistema brasileiro hoje em dia, ao invés de recuperar qualquer tipo de cidadão que possa ter praticado o ilícito penal e reingressar à sociedade, é praticamente impossível. As prisões são verdadeiros campos de concentrações e estradas do crime. A preocupação básica seriam penas que fossem restaurativas. A preocupação do sistema penal é restaurar o cidadão que praticou uma norma de valor social punida penalmente para que ele seja reinserido na sociedade. E a função básica é essa. O desembargador Ciro Darlan, inclusive, falou da possibilidade da redução, da remissão de pena pela leitura.
porque o conhecimento vai libertar as pessoas. Então, a preocupação é que possa haver indenizações, possa haver prestações de serviço à comunidade, possa haver uma série de outros fatores que façam com que as pessoas possam reinserir no mercado de trabalho, possam reinserir numa sociedade sem que elas fiquem lá se preparando para a violência e que fiquem depois, ao saírem de lá, mais nefastas para a sociedade. Então, essa seria, talvez, uma possibilidade de diminuir a população carcerária do Brasil, reinserindo as pessoas que delinquiram no verdadeiro caminho da ordenamento jurídico correto da estrutura social. E essa experiência diminuiria, obviamente, a população carcerária. E isso já deu sucesso em outros países? Bem, em alguns países as pessoas preferem ter mais escolas do que penitenciárias. A educação é uma forma de libertação. E isso tem acontecido em vários países, todos os países, Holanda, Portugal, vários países que optaram por essa forma de, inicialmente, despenalização e depois a possibilidade de reinserção dessas pessoas à sociedade tiveram sucesso. Rafael, você acaba de participar aqui da atividade aqui da Loja Maçônica, num debate com 2 desembargadores, o Ciro Darlan e o Damasceno. Debate de fraternidade, justiça, situação penal, quer dizer, situação dos presídios, etc. Qual o sentimento que você teve participando desse evento? Bom, saio daqui feliz, né? Pois, além de advogar, sou estudante da Escola da Magistratura e vejo os desafios, né? Ali de julgar. Então, assim, não é fácil. E você vê desembargadores e cada vez mais magistrados com esse interesse de fraternidade, de realmente buscar uma justiça que seja ideal, é revigorante, né? Você sai daqui feliz e entusiasmado pela carreira. Quais algum aspecto citado pelo Darlan te mais sensibilizou? A questão os próprios comentários, né, das pessoas, ele conseguir contextualizar. E realmente as pessoas falam que não existe punição, que existe a impunidade, e nós somos terceiro país com maior taxa de carceragem do mundo, né? Então, assim, impressiona, né? As pessoas falam sem fundamento nenhum, então a gente fica assim abismado com esses números. E, para finalizar, e o Damasceno? O Damasceno falou sobre a questão da justiça, foi lá, inclusive, nos filósofos, etc. Tal. O que você achou, assim, bem marcante? Um ponto fundamental que tinha que destacar é a questão justamente, que a lei nem sempre é instrumento de justiça, né? Nós temos a lei para equilibrar relações, não necessariamente vai ser feita a justiça. Então, o julgador e até mesmo nós advogados que trabalhamos com a lei, temos que procurar esse desafio da justiça em si. Agora nós vamos mostrar um compacto da palestra do desembargador Ciro Darlan, a justiça como consequência da fraternidade. É através das crianças, é através da garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes que nós poderemos ter esperança de renovação de uma sociedade mais fraterna e mais justa. Porque o tema da nossa conversa é justamente a justiça é consequência da fraternidade. Nós estamos conversando numa comunidade de irmãos, então o tema é muito oportuno. No livro de Zygmunt Bauman, Sociedades Líquidas Modernas, tem uma reflexão interessante quando Deus promove o primeiro julgamento ao chamar Caim e perguntar: Caim, onde está o seu irmão? E Caim responde: sei lá da vida dele, não tenho que dar conta do meu irmão. Eis aí o primeiro julgamento que foi feito na nossa história, né? Deus não condenou Caim, embora ele tenha cometido esse homicídio. Apenas chamou a responsabilidade. E é a essa responsabilidade que até hoje a humanidade não despertou. A humanidade não despertou para a responsabilidade que devemos ter, todos nós, com os nossos irmãos. E aí, já ultrapassando
centenas de séculos, milhares de anos, nós chegamos à nossa humanidade caótica, em que nos encontramos como Caim matando os nossos irmãos. Indiferentemente, temos aquilo que nós conquistamos, é verdade, com o nosso suor, com o nosso trabalho, mas não estamos ainda no estágio de fraternidade, de compartilhar aquilo que ganhamos da nossa vida, das nossas conquistas, com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que temos. Portanto, vivemos numa sociedade que clama por justiça e recebe, como resposta dos poderes públicos, inclusive do poder judiciário, a resposta da indiferença, da injustiça e da violência. A mesma violência que fez com que Deus indagasse a Caim onde está o seu irmão. É hora de refletirmos, todos nós, onde está o nosso irmão neste momento. Muitos deles estão na linha de tiro. Muitos deles estão tendo as suas casas invadidas. Não estou falando da Síria, não estou falando dos países em guerra, não estou falando da Palestina. Estou falando aqui do alemão, mas não da Alemanha, aqui, dos nossos vizinhos, que nos servem diuturnamente, trabalhando no comércio, na indústria, na justiça, nos servindo, ajudando a construir a nossa sociedade, pagando impostos e recebendo de volta a nossa indiferença. Indiferença já seria um pecado a ser condenado. Mais do que a nossa indiferença, nós destinamos a esses irmãos o ódio e a exclusão social. Fala-se muito na nossa sociedade em impunidade. Questionaríamos, será que Deus foi o primeiro a promover a impunidade, quando apenas questionou a Caim sobre a responsabilidade que ele tem com o seu irmão? Mas nós fazemos pior do que Caim. Nós aprisionamos os nossos irmãos, temos o terceiro sistema carcerário mais populoso do planeta. E falamos e insistimos que existe impunidade. Não somos capazes de garantir os direitos fundamentais a pessoas vulneráveis em processo de desenvolvimento, como são as crianças. Não estou me referindo às nossas, porque as nossas nós sabemos cuidar muito bem. Mas os nossos são iguais em carne, osso e dignidade a todas as outras crianças que vivem na periferia. Para esses, não só a nossa indiferença, mas o nosso ódio, muitas vezes transformado em campanhas para a redução da responsabilidade penal. Como somos capazes de exigir responsabilidade àqueles aos quais negamos mais comezinhos princípios de dignidade e de direitos fundamentais? A nossa sociedade, em sua grande maioria, e sobretudo nesses tempos eleitoreiros, clama por vingança, não clama por cuidados, não clama por responsabilidade social, clama por colocar precocemente crianças e adolescentes no mercado de trabalho, na exploração da prostituição infantil e no mercado do tráfico de drogas e as suas consequências.
clama pela responsabilização precoce de jovens que muitas vezes dizemos de uma forma, desculpe a adjetivação, mas eu já estou nessa estrada há muito tempo, e aí a gente vai ficando calejado de argumentações educadas, mas considero uma verdadeira hipocrisia afirmar que um jovem que nunca recebeu nada na vida, aos 16 anos, aos 14, aos 15 anos, já tem capacidade e discernimento. Há ainda aqueles que clamam contra os direitos humanos como numa verdadeira negação da humanidade dessa mesma pessoa que está a clamar contra os direitos humanos. Ora, se nós humanos não somos sujeitos de direitos, será que também não somos humanos? Não seria essa a consequência lógica de quem nega a efetivação dos direitos humanos a determinadas categorias de humanos? Não estariam essas pessoas a negar a sua própria humanidade? E se humanos não somos, que outra categoria nós devemos nos integrar? É o momento de reconstruir uma humanidade à imagem e semelhança do nosso Criador. Falta-nos fraternidade, humanidade, falta-nos acolhimento. Este mesmo acolhimento que nós, desembargador Damasceno e eu tivemos quando entramos nessa loja, quando entramos nessa casa, é o acolhimento que necessitam todos os cidadãos brasileiros. Porque a nossa Constituição, que já não é mais uma criança, não é mais uma jovem, já é uma senhora madura com seus 30 anos, ainda vilipendiada, rasgada, desrespeitada. Por isso eu estou batendo nessa tecla da questão da responsabilidade penal, porque nossas crianças, os nossos adolescentes, não precisam de punição, de justiça, de vingança. Eles precisam de políticas públicas que lhes garantam o direito à plena cidadania, a um desenvolvimento completo. Crianças, independente da cor, do lugar onde mora, da classe social, da raça, porque em todas elas corre o sangue vermelho da humanidade. Bauman, o filósofo, ele fala da ética como uma arte. E ele diz que a ética é a arte de dirigir ações do homem para a produção da maior quantidade possível de felicidade em benefício daqueles cujos interesses estão em jogo. Então nós temos um compromisso com a produção da felicidade. Na antessala da loja conversávamos como o ambiente está carregado de ódio, como nós estamos tratando os nossos irmãos com ódio, independente ou justamente porque nos colocamos de forma diferente, o que é o direito de todos nós, porque não há só uma pessoa igual a outra, todos somos diferentes, todos temos ideologias diferentes, mas isso não é motivo para nos fazer inimigos pelo fato de sermos diferentes. Nós somos seres livres para sermos autodeterminados. Portanto, independente da coloração do nosso discurso, da coloração da nossa camisa, independente disso, não é motivo para nos fazer inimigos uns dos outros. Nós temos que estar juntos na busca da felicidade. E nós só seremos felizes se conseguirmos fazer o próximo feliz. Eu gostaria de fazer uma reflexão em cima
dos princípios éticos da magistratura. Porque a magistratura tem sido protagonista para o bem, para o mal, da busca ou da ausência da felicidade em nosso país. Nós somos regrados por princípios éticos. Nós temos um código de ética da magistratura, que foi elaborado pelo Conselho Nacional da Magistratura, mas nós temos um código de ética universal, que foi feito pelas Nações Unidas e, portanto, deve ser aplicado ao magistrado independente do país, da nação onde ele atua. É um código de ética universal que foi firmado pelas Nações Unidas na cidade de Bangalore, na Índia. E um desses princípios importantes para o exercício da magistratura é a independência. O juiz tem que ser independente na prolação das suas decisões. Ele pode ter a coloração política que ele tiver, ele pode torcer para o clube que ele quiser, mas na hora de firmar uma decisão, ele tem que ter o compromisso ético com a independência e não se deixar levar, conduzir por nenhuma dessas paixões. Tem que fazer a interpretação da lei de uma forma absolutamente independente. É um dever que ele tem para com a sociedade de prestar contas de que a sua decisão não sofre nenhum tipo de influência, seja de caráter social, econômico, ideológico. Ele tem que ser independente, tem que enfatizar que a efetivação dos direitos é feita com fundamento único e exclusivamente na interpretação da lei. Mas, além disso, ao interpretar da lei, ele tem que aplicar os princípios gerais de direito, ao fim ao qual o direito se destina. O direito não pode ser interpretado de uma forma absolutamente fria. Então é essencial que os juízes, individual ou coletivamente, respeitem o cargo com a confiança pública e esforcem-se em realçar e manter a confiança no sistema judicial. Sem essa independência, as pessoas desconfiam de que os juízes não decidem com a independência e a garantia da boa interpretação da lei. Por outro lado, o juiz, embora sofra várias restrições da sociedade, ele tem a liberdade de expressão. Muitos juízes são criticados pelo que falam, pelo que se posicionam. Mas nós, juízes, somos cidadãos e não podemos ficar alheios às mudanças da nossa sociedade. Temos que ter cuidado, sim, porque a nossa palavra, ela influencia e nós temos que ter a responsabilidade de influenciar para o bem. Então eu vou concluir falando de mais um princípio apenas, que é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, aquele através do qual o juiz não pode se deixar levar por paixões, por parcialidades na prolação da sua decisão. E aqui eu queria, sem mencionar, evidentemente, que aí eu não estaria sendo ético, quem quer que seja, mas uma reflexão que nós devemos fazer se o nosso poder judiciário de hoje, do nosso dia a dia, está ou não está cumprindo essas regras de imparcialidade. Se nós podemos, apenas para a nossa reflexão interior, imaginar se no caos em que nos encontramos enquanto sociedade, também o poder judiciário não é um poder que precisa ser repensado, que precisa fazer a sua autocrítica, que precisa fazer o seu dever de cidadania, para que efetivamente cumpra, numa república, o papel que cabe ao Poder Judiciário. Muito obrigado.
Agora vamos mostrar a palestra do desembargador João Damasceno, A Justiça como Valor Universal. Eu deveria começar essa exposição decompondo o título da narrativa. Deveria começar a falar do conceito de justiça, de valor e do que se concebe como universal. Mas parece-me que o que mais nos interessa é o tema justiça. E bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Já disse um humanista que deu a sua vida pela justiça. Para os filósofos clássicos gregos, algo era justo se sua existência não interferisse na ordem a que pertencia. Nesse sentido, a justiça era sinônimo do que é perfeito, adequado à ordem, ou em medida precisa. E aí nós precisaríamos também fazer uma outra discussão sobre o que é ordem. E se o que nós vivenciamos é a ordem ou a desordem. Se a ordem em nome da qual se atua na atualidade é efetivamente uma ordem, ou o mero exercício da violência para a manutenção do caos e da desordem. Assim, quando uma coisa ocupa o lugar de outra, quando o que é não se limita a ser o que é, ou deixa de sê-lo, ou ainda, quando há demasia, deficiência ou excesso, há injustiça. A injustiça se restaura, restabelecendo a ordem originária, corrigindo-se o descometimento. Essa é a concepção de justiça cósmica, segundo a qual todo ser é regido pela justiça. Essa é uma lei universal e ela é personificada na Grécia Antiga por Astreia, filha de Zeus e de Tênis. Mas para os gregos, então, nós tínhamos a justiça como filha da lei. A justiça nessa concepção cósmica seria filha da lei. Assim, dada uma ordem social justa, qualquer alteração dessa ordem implica injustiça. Ou numa versão menos rígida, podemos dizer que, havendo um intercâmbio equilibrado entre dois seres, considera-se justa a relação, enquanto a ninguém for retirado o que lhe é devido. A injustiça é o desequilíbrio do intercâmbio. A justiça se expressaria pela recomposição ao status quo anterior. Assim chegou-se a criar a expressão redundante, compensação justa, e a lei de Italião considerava justa a vingança proporcional ao dano sofrido. É a mais antiga lei escrita da história da humanidade, da qual se tem conhecimento. Tal princípio se encontra no Código de Hammurabi, de 1780 a.C., no reino da Babilônia. Mas a dificuldade de estabelecer o que é por natureza e o que é por convenção trouxe discussão sobre o conceito do justo. Daí a dificuldade e a diversidade ao se conceituar. Então foram os sofistas que estabeleceram que algo é justo se está convencionado que o é. Assim, algo é justo se chega a um acordo sobre o que é justo. Injusto se concorda que é injusto. Para os sofistas, o bem-estar e a felicidade não estariam relacionados à justiça. Seria possível ser feliz e injusto, e justo, mas infeliz. Mas Platão, em oposição aos sofistas, afirmou que a justiça é condição para a felicidade. A questão da justiça é tema capital da obra República de Platão, para que a justiça é uma virtude e um fundamento da constituição e da estabilidade da ordem social. Platão considera que é inaceitável que a justiça seja restabelecida por meio da violência. Platão também rejeita o conceito de que justiça consiste em fazer bem aos amigos e prejudicar os inimigos. Ajudar os amigos, prejudicar os inimigos, isso não é justiça. Ou ainda, que seja se servir aos próprios interesses. E arremata: os poderosos são fortes, falam de justiça, mas apenas para reafirmar seus interesses e justificar o seu domínio sobre os demais membros da sociedade. Daí é que o exercício do poder não é a expressão da justiça. Convencionamos que uma sentença ou um acordo proferido por um juiz ou por um colegiado deve ser cumprido em razão da ordem legal, mas não por acatamento ao conceito de justiça que possa lhe ser implícito. Uma sentença pode ser injusta e sua execução não depende do consentimento do apenado ou reconhecimento de sua justiça.
a autoridade que a tenha proferido, ainda que com iniquidade, tem o poder de usar a força para impor sua execução, caso o apenado se rebele contra a injustiça que o vitima. Platão, no segundo livro da República, diz que nem tudo o que é desejável é justo. Coisas desejáveis por si, não ofensivas a outros e propiciadoras de felicidade, não estão compreendidas no conceito de justiça. Da mesma forma, coisas desejáveis pelos seus resultados podem não estar relacionadas com justiça, e classifica a coisas desejáveis por si, independentemente de seus resultados, como as que propiciam prazeres inofensivos. Há coisas que não são desejáveis por si, mas o são pelas suas consequências, como as curas das doenças. Mas ele diz o seguinte: mas a coisa desejável por si e por seus resultados. E o que é desejável por si e pelos resultados que pode propiciar, isto é a justiça. Para Platão, o homem justo é um homem feliz. Isso levou à criação da fórmula o fiat justitia perit mundus, faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo. Mas ele mesmo esclarecia, diante dessa assertiva ele conclui: a justiça não levará ao perecimento do mundo, não levará ao perecimento da sociedade. Ao contrário, a sociedade somente poderá se salvar graças a ela, e a felicidade não deve ser medida individualmente, mas socialmente, pois se a sociedade for justa, haverá justiça para todos. A sociedade será feliz e todos viverão com justiça e felicidade. Então, um discípulo de Platão, Aristóteles, faz uma classificação da justiça entre justiça distributiva, que consiste em repartir as honras, os bens e todas as demais coisas repartíveis entre todos aqueles que participam da sua produção, e justiça comutativa, retificadora ou corretiva, que consiste na regulação das relações entre os indivíduos. Apenas a primeira seria uma virtude. Reparar o mal não é virtude. Virtude é viver sem provocá-lo. Assim, a verdadeira justiça seria a justiça distributiva. Então, o conceito clássico de justiça dos gregos difere do conceito medieval trazido pelo cristianismo. Na concepção grega, a justiça se constitui como elemento fundamental na organização das sociedades. Mas para Santo Agostinho, o essencial é o amor, e a justiça se expressa pela caridade e a misericórdia. Na concepção clássica de justiça, tem-se que se deve dar a cada um o que lhe é devido. Na concepção fraterna agostiniana, deve-se dar o que é necessário, mesmo que além do devido. Para Aristóteles, aspas, quando os homens são amigos, não precisam de justiça. Mas mesmo quando são justos, precisam da amizade. E neste sentido, a amizade se coloca como um bem superior à justiça. Então, São Tomás classifica a justiça em comutativa, baseada na troca e reguladora das relações, distributiva, baseada na participação dos membros da sociedade na produção social, e legal ou geral, referente às leis que devem ser obedecidas nas relações. Dessas concepções surgiu a concepção de lei natural e lei positiva. Essa justa, se de acordo com aquela que seria transcendente. Mas diante da impossibilidade de estabelecer o que é justo, os contratualistas, na Idade Moderna, conceberam que a justiça é o que está de acordo com a vontade do soberano. David Hume dizia que a justiça é o que está em conformidade com os interesses de todos os membros da sociedade. E aí essas palavras, elas precisam por vezes ser grifadas. É de todos os membros da sociedade, não é de alguns dos membros da sociedade. Justiça, portanto, seria equiparável a um bem de utilidade pública. Justiça é aquilo que é bom para todos. Mas há muitos conceitos de justiça e pode se expressar como atribuição a cada um de acordo com o que é seu, a cada um de acordo com seus méritos, a cada um de acordo com seus atos, a cada um de acordo com as suas necessidades, a cada um de acordo com a sua posição, a cada um de acordo com o que a lei lhe atribui. Há muitas possibilidades de conceituarmos justiça.
Todos os conceitos acima expressos são incompatíveis entre si, mas há algo comum entre todos eles. É que justiça consiste num princípio de ação, segundo o qual os seres de uma mesma espécie, de uma mesma categoria essencial, devem ser tratados do mesmo modo. A desigualdade é a expressão da injustiça, mas com isso abriríamos um segundo debate, sobre igualdade, que não dá também para tratarmos aqui, o que implica a igualdade. Hans Kelsen, juiz filósofo alemão, autor de uma das mais clássicas obras do direito da primeira metade do século XX, A Teoria Pura do Direito, terminou sua obra escrevendo sobre a justiça. É interessante, que quem começa a produzir um livro, uma obra intitulada A Teoria Pura do Direito, ao longo da sua vida, ele para de escrever sobre direito, sobre normas, e passa a escrever sobre justiça. E dentre as suas obras mais clássicas, as últimas publicadas são O Problema da Justiça, O que é Justiça, e a última, A Ilusão da Justiça. É de Kelsen a expressão segundo a qual Platão dedicou sua obra à justiça, e cerca de 400 anos depois, Cristo dedicou sua vida à justiça, e disse: de todo o grande contingente daqueles que, desde que o ser humano adquiriu a capacidade de pensar, se ocuparam da questão da justiça, duas cabeças alçam-se muito acima de todas as demais. A primeira cingida do glorioso esplendor da especulação filosófica, a outra da coroa de espinhos da crença religiosa. Tanto quanto o divino Salvador, Jesus de Nazaré, apenas os filósofos de Atenas, entre aspas, o divino Platão, lutou pela justiça. Aquele, mais ainda com sua vida do que com sua doutrina. Este, mais com sua doutrina do que com a sua vida. Somente os diálogos de Platão revelam-se tão completamente impregnados do pensamento na justiça quanto está na pregação de Jesus. Se a questão da justiça constitui o problema central de toda a teoria e prática social, então o pensamento europeu atual, claro, ele está escrevendo nos Estados Unidos, depois de ter migrado da Europa no período nazista, mas está falando do pensamento europeu, que é o pensamento do mundo ocidental. Então, o pensamento europeu atual, em uma de suas esferas mais importantes, apresenta-se fundamentalmente marcado pela maneira como o filósofo grego e o profeta judeu colocaram essa questão e a responderam. Se é que os cabe esperar encontrar uma resposta para ela, para a questão da justiça absoluta, havemos de encontrá-la em um ou no outro, ou do contrário, tal questão será inteiramente irrespondível. E isso porque inexiste, e de certo nem pode existir, pensamento mais profundo e querer mais sagrado voltados para a solução do enigma da justiça. Fecha aspas. Retomando o título da nossa exposição, a justiça como valor universal tangencia um outro conceito que seria imprescindível ao tema, mas que não será aprofundado, que é o conceito de valor. Valor pode ser traduzido como aquilo que nos causa uma não indiferença. O que me é indiferente para mim não tem valor. E vivemos numa sociedade que trata pessoas como desprovidas de valor. Então, valor é a provocação de uma não indiferença. Portanto, tem valor tudo, e tudo é a que damos importância. Nenhum objeto tem valor em si. Nenhum objeto tem valor em si. Todo valor é atribuído. A atribuição de valor a um ser será sempre decorrência da atividade de outro ser. Portanto, a atribuição de valor à justiça decorre da civilidade com a qual construímos a vida em comum e nos possibilitou chegar até aqui. Mas se o ser humano é um projeto em busca do aprimoramento, se a humanidade está se construindo, eu concebo a justiça como decorrência das relações sociais. E é nas relações sociais que havemos de nos construir como seres justos para uma sociedade justa. Iniciei essa fala abordando o conceito de justiça cósmica ou justiça universal,
Mas esse conceito de justiça, como expressão cósmica, ou justiça em termos absolutos, não se refere à justiça como valor universal. Temos hoje a concepção de que todos os seres humanos são titulares de direitos básicos comuns a todos, dentre os quais os escritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que neste ano completará 70 anos. Essa é uma consequência da concepção de que a pessoa humana é reconhecida como titular de tal qualidade universalmente, e que todos os seres humanos são titulares do direito à justiça nas suas diversas acepções. E aqui, a palavra todos, ela precisa ser ressaltada. Não existe a possibilidade de convivermos pacificamente com a frase direitos humanos para pessoas humanas, direitos humanos para pessoas direitas, porque não existe essa classificação. Os direitos humanos são titularizados por todos aqueles que têm afeição humana. Tenham eles outras conceituações ou qualificações que tiverem. Nós não podemos distinguir seres humanos, titulares de direitos humanos, e seres humanos dos quais nós podemos despir da qualidade de direitos humanos, da qualidade humana, para lhes suprimir direitos. Albert Einstein disse que se alguém se propusesse a extinguir a espécie humana da face da Terra, não seria possível refutar tal proposição com fundamentos racionais, mas que seria possível refutar com base no sentimento de justiça que inspira a todos em suas ações. Daí que se justiça não pode ser conceituada, podemos dizer que é um sentimento a que almejamos e que em nome do qual buscamos parâmetros racionais para a sua implementação. Eu não sei conceituar a justiça, mas eu sei que é um sentimento que há de nos inspirar e que nós precisamos buscar parâmetros racionais para a implementação deste sentimento. Justiça é um sentimento que nos inspira, tal como o horizonte. É valor porque atribuímos às condutas e relações. É universal porque não é espacial ou temporal. Em qualquer lugar ou em qualquer tempo, estaremos em busca de sua realização como forma de subsistência da vida humana e da vida social. A justiça é um valor universal. Resta-nos no presente momento, ano do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ser celebrado em 10 de dezembro vindouro, efetivarmos os princípios naquela declaração contidos, reconhecendo que todos os direitos ali declarados devem ser realizados. Sem isso, estaremos apenas a falar de justiça, como fazem os poderosos, que com uma mão acenam com a promessa de justiça, mas com a outra manipulam o cutelo na exclusiva defesa de seus interesses. Eu termino citando o padre Antônio Vieira, não sei se os convenci e não pretendia, mas desculpe-me se fui enfadonho. Muito obrigado. Queria que não me permita Deus jamais esquecer da gratidão por terem esses dois irmãos aqui acedido o nosso convite, que muito nos engrandeceu, e me permite também entrar na linha aí do pastor Muso, nosso reverendo, que a frase talvez de Cristo que mais me emociona é quando ele fala nas bem-aventuranças, em que ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que esses serão saciados. Meu nome é Ceci Juruá e eu quero simplesmente agradecer ao companheiro sempre de tantas lutas boas da humanidade, Francisco Soriano, o convite para estar aqui, cumprimentar aos dois palestrantes, ao amigo de tantos anos, Mozart, e outras pessoas aqui presentes, agradecer as palavras de todos. Eu fiquei profundamente sensibilizada com a cultura demonstrada e o sentimento presente em cada linha, em cada palavra, de fraternidade e de solidariedade. Desembargador Círio Darlan, desembargador João Batista Damasceno, primeiro parabenizar a loja pelo convite, a Vossa Excelência, e pela excelente palestra. Eu gostaria só de colocar um dado importante. Eu tive a honra de conhecer o
desembargador Ciro, não sei se você vai lembrar, em 2008 eu presido uma ONG sobre emprego doméstico e nós combatemos um tema, foi debatido um tema sobre emprego doméstico, a criança no emprego doméstico. Graças a Deus, já há bons anos, é proibido o menor de 18 no emprego doméstico e houve um grande avanço na lei. Eu queria parabenizar o desembargador Ciro Darlan pela coragem de enfrentar esse tema, lamentavelmente, tão deturpado na sociedade, né? Porque os direitos humanos é para todos, para o policial, para o civil, para o soldado, para o desempregado, para o rico, para o pobre. E, lamentavelmente, na sociedade tentam deturpar, dizer que os direitos humanos é só para o bandido. Isso não é verdade. Aliás, isso está escrito na ONU, nos direitos universais do homem. Isso vale para toda a humanidade, não é só para o Brasil. E o Brasil é signatário dessa Carta dos Direitos Humanos da ONU. Quero agradecer também a presença dos nossos dois convidados, representantes do Judiciário, os doutores Ciro Darlan e João Batista Damasceno. É assim, da nossa alegria em tê-los aqui. E eu vou lembrar duas passagens aqui importantes. Primeiro, do maior clássico da literatura universal, Dom Quixote de la Mancha. Eu sei que o Judiciário, aqui representado por vocês dois, já perderam muitas batalhas, mas não percam o sonho. Como Miguel de Cervantes, né, bem colocou para todos nós nesse maravilhoso personagem da literatura universal. Vai chamuscar, vai perder batalhas, mas o sonho tem que continuar e isso serve para todos nós. Não podemos perder o sonho de termos um país mais igual, em que todos tenham a mesma oportunidade, independentemente de coloração que cada um de nós tenhamos. E graças a Deus, a gente sempre vamos nos valer da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Esse lema foi criado lá na França contra os tiranos. Não podemos mais aceitar tiranos no poder. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada desse convite de vir aqui trabalhar com os irmãos no dia de hoje. E eu diria isso não apenas pela excelência das palestras que foram proferidas, mas porque numa hora em que nós vivemos um período de descrença, e essa descrença, infelizmente, chega a determinados atos do judiciário pela partidarização, pela parcialidade. É muito bom saber que a justiça conta com profissionais como esses que estiveram aqui hoje, na sua qualidade, com o seu saber e com esse sentimento, de brasilidade, esse sentimento de humanidade que eles mostraram aqui ter. Isso renova nossa confiança na justiça e que nos significa que nem tudo está perdido. Eu, diante dos excelentíssimos senhores desembargadores, me sinto ombreado por duas figuras que fundaram a nossa loja: José Bonifácio e Gonçalves Ledo. Eu acho que nessa semana que a gente comemora o Dia do Maçom, o dia 20 de agosto, e essa semana também foi uma semana que nós tivemos muitas atividades, muitos eventos, nós acabamos sendo presenteados com a presença dos senhores palestrantes aqui. Eu sou até suspeito, porque eu estou na presença do meu padrinho, Dr. Ciro Darlan, que foi padrinho da minha turma de comissário de polícia na Academia de Polícia Silvio Terra. Uma honra muito grande. E naquela oportunidade, ele proferiu uma palestra na Academia de Polícia, quando falou com invulgar sapiência sobre o sistema penal e carcerário do Rio de Janeiro e do Brasil.
E naquela oportunidade, em 2008, eles já preconizavam o excesso da anti-violência que já vigorava em nosso Estado, do aumento da população carcerária. E isso realmente aconteceu e está acontecendo. O Brasil hoje é a terceira população carcerária do mundo. Isso realmente é um absurdo. Doutor Damasceno, estava um mineiro tranquilo, trabalhando na Praça General Osório, quando um senhor parou com um carrão e perguntou: mineiro, onde fica aqui a rua Nossa Senhora da Paz? O mineiro disse: sei não, senhor. E a rua Barão da Torre? Sei também não, senhor. E a rua Nascimento e Silva? Sei também não, senhor. Sabe de nada, mineiro? Sei não, senhor, mas pelo menos não estou perdido. Essa... Doutor Damasceno, ao seu lado nós não estamos perdidos. Meu querido amigo doutor Ciro, da terra do poeta Augusto dos Anjos, o nosso querido simbolista, que dá um nó na cabeça de quem o lê. E eu queria pedir vênia ao meu ilustre venerável para que os nossos visitantes, cada um, dissesse apenas o seu nome, o primeiro nome, por favor. Ficar de pé, se me permite, venerável, e cada um dissesse o seu nome para nós registrarmos aqui na nossa memória. Ruth Espínola Soriano, com muito orgulho, de Melo. Obrigada. Francisco Soriano. Meu nome é Felipe. Obrigado pelo convite. Manuel Novaes, obrigado pelo convite. O meu nome é Cristina, mas vocês podem me chamar de Cris, que é assim que todo mundo me chama carinhosamente. meu nome é José Bonifácio de Moraes, como alguém falou o nome completo, eu também estou falando. Valeu, muito obrigado. Meu nome é César. Belíssima palestra, meu nome é Elizabeth Fernandes de Pinho. Bom dia, meu nome é Rita. Meu nome é Flora, agradeço a palestra imensamente. Bom dia, meu nome é Liliane. Meu nome é José Martins, sou amigo e vizinho do Márcio. Esse foi o evento que a TV Comunitária Canal 6 veio cobrir aqui na Loja Maçônica Novo Século, aqui na Rua do Lavradio. Até a próxima edição. Tchau!